Bom, agora vamos apresentar o tema 6, que é a estrutura de listas em Prolog, da cadeira de Lógica para a Ciência da Computação. A equipe consiste nos integrantes Alisson Lucas, David Cid, Emanuel de Moura, Iago Carvalho, Lucas Iveson e João Pedro Ricarte. Eu sou o Lucas Iveson e eu vou começar explicando a introdução à Prolog, o que é, como funciona, características, onde surgiu a linguagem. Onde surgiu a linguagem exatamente? A linguagem Prolog ela foi introduzida por volta de 1972 por Alain Kohlmeyer e seus associados na Universidade de Marseille, com o propósito inicial de traduzir linguagens naturais. O que é o Prolog? Prolog ele é uma linguagem de programação que se enquadra no paradigma de programação em lógica matemática. Ele é uma linguagem de uso geral, que é especialmente associada com a inteligência artificial e a linguística computacional. As características do Prolog. O Prolog ele é uma linguagem declarativa, ou seja, significa que em vez do programa estipular a maneira de chegar à solução, dando passo a passo, ele se limita a fornecer uma descrição do problema que se pretende utilizar. Então ele usa uma base de dados, de fatos e relações lógicas, que pode se exprimir a lógica para a resolução do problema. Um programa Prolog ele consiste de declaração de fatos a respeito de dados e suas relações, definição de regras a respeito de objetos de dados e suas relações, e interrogação a respeito de objetos de dados e suas relações. Aí aqui tem uma estruturazinha, como se fosse os objetos de Prolog, que pode se utilizar na linguagem. Aí eu vou dar uma explicada sobre alguns deles nos próximos pontos. Vamos explicar o que é um átomo. Um átomo é uma sequência constituída de letras, números ou sublinhados e traços, mas iniciando com letras maiúsculas em alguns casos também. Aqui tem as composições do átomo, que é as letras maiúsculas, minúsculas, os dígitos e os caracteres especiais, que podem ser todos esses caracteres aí. E aqui tem 3 exemplos de construção de átomos. É X, underline Y, o nome Guilherme, o curso underline do underline BR. O segundo são esses caracteres especiais, o terceiro é o nome Lucas, começando com letra maiúscula. Aí o que é um número em Prolog? É um número normal, como se fosse na matemática. É uma sequência de dígitos, que se permite também o sinal de ponto para números reais e o sinal de traço, que é para números negativos, como o exemplo 1 e o menos 20. O que é uma variável em Prolog? Variáveis são declaradas da mesma forma que átomos, porém ele se inicia com a letra maiúscula, ou traços e sublinhados. No ambiente Prolog, uma variável não é um container cujo valor pode ser atribuído que nem nas outras linguagens. Uma variável Prolog é como se fosse uma incógnita, cujo valor ele é desconhecido a princípio, mas após descoberto não sofre mais mudanças. O que é uma estrutura em Prolog? Mas antes, como exemplo das variáveis, tem o X maiúsculo, mapa da mina, underline e nome. Aí o que é uma estrutura em Prolog? São objetos de dados que têm vários componentes, podendo cada um deles ser uma estrutura. Por exemplo, uma data pode ser uma estrutura com 3 componentes, que tem o dia, o mês e o ano. E os componentes 7, julho e 1953 são constantes de 2 inteiros em um átomo. E todos os objetos estruturados podem ser representados como árvores, como nesse exemplo abaixo. Meu nome é Iago e eu vou introduzir um pouco a respeito da estrutura e sintaxe de uma lista. Uma lista é uma sequência ordenada de elementos e pode ter qualquer comprimento. A sequência é importante, pois para você poder referenciar os elementos de uma forma ordenada.
A lista tem uma estrutura de cabeça e cauda. A cabeça pode ser qualquer objeto Prolog e a cauda deve ser uma lista. A cabeça e a cauda são combinados por um funtor, que geralmente esse funtor é o ponto, que depende da implementação. A sintaxe usando o funtor ponto pode gerar expressões difíceis de serem entendidas. Então o Prolog fornece uma sintaxe alternativa, na qual a lista é escrita como uma sequência de elementos entre colchetes. Por exemplo, uma lista com cabeça x e cauda y, ela é representada como, entre colchetes, x barra vertical y. É importante lembrar que esse tipo de sintaxe é só uma melhoria para se tornar um pouco mais simples o uso das listas, pois internamente as listas são representadas como árvores binárias, que, por exemplo, temos essas duas aqui, que nesse primeiro exemplo, a lista gosto de vinho, o elemento gosto é a cabeça da lista e os elementos de e vinho são a cauda. Nesse segundo exemplo, na lista A, V, B, X, Y, o elemento A é a cabeça da lista e os elementos V, B e a lista X, Y são a cauda. Tá, e na unificação de listas em Prolog funciona dessa maneira. A unificação ela é uma operação que ocorre entre dois termos, né, no Prolog, e ele tenta tornar idênticos, né, instanciando, né, por meio de uma instanciação. E quando é que eles se unificam? Ou se eles forem idênticos, ou se após a substituição das variáveis por objetos eles se tornam idênticos, né? Ou seja, o único intuito é tornar eles idênticos. E aqui são as regras gerais, né, da unificação, né, que eu vou mostrar no próximo slide como é que funciona e tal, com exemplos. É bem simples. E aqui, ó, no primeiro exemplo funciona dessa maneira. Ó. Tenho a lista 1 mesa, né, e a lista 2 que é a variável x e y. Aí unificando o primeiro elemento mesa, o x vira mesa e o y vira a lista vazia, né? Porque nessa primeira lista tem dois elementos, né? A mesa e a lista vazia. Por isso que a cauda, né? O y, ele pega a lista vazia. E no segundo exemplo funciona assim: tem A, B, C e D. E aqui x, y e a cauda z aqui. Aí o que acontece? O x, ele pega, só comparar e substituir, ó. O x ele pega o A, o y pega o B e o z, que é a cauda, ele pega, ele faz uma lista com os elementos restantes, né? Aí o z vira a lista C e D. E aqui, ó, também funciona da mesma maneira, ó, é simples. O x vira Ana, o y vira o foi. E aqui, ó, como tem uma lista dentro de outra lista, também não tem problema. Funciona da mesma maneira, né? Trabalhando com símbolos e tal. Aí e aqui esse exemplo é o mesmo do primeiro, né? X vira ano, Y vira o bissexto e o Z vira uma lista vazia. E aqui, o ano e ano bissexto não se unificam com a lista 2, porque como não tem a cauda, né, para fazer o terceiro elemento como uma lista com os elementos restantes, eles têm que obrigatoriamente ter o mesmo número de elementos. Como no último exemplo aqui, ó, data, parênteses 7, W, 1993, hoje. Como eles têm o mesmo número de elementos, é só comparar e substituir, né? Você vê que aqui o 7 é 7, não sei o que, Y é o X, X é o Y é 93 e o Z é hoje. É isso. Vou falar um pouco sobre a busca recursiva. Frequentemente é necessário procurar por algum termo que faz parte de uma estrutura Prolog. Isso resulta numa busca recursiva. Como por exemplo, considere uma lista dos nomes dos filhos de Júpiter e de Juno, que seriam esse Elítia, Marte, Hebe e Vulcano que aparece no slide. Para verificar se o dado nome está numa lista,
deve-se verificar se ele é a cabeça da lista, se está na cabeça da lista ou na cauda da lista. Se o final da lista foi atingido, significa que a busca não foi bem sucedida. Para escrever um programa em Prolog, que verifica se o elemento faz parte de uma lista, deve-se decidir qual o nome da relação entre o elemento e a lista de elementos, chamando essa relação de pertence. E agora é necessário definir o programa pertence, que será bem sucedido se x for um elemento da lista y. O número de argumentos de uma relação Prolog é denominado de ariedade. Assim, o predicado acima pode ser referenciado como pertence/2. A primeira condição específica que o elemento x pertence à lista, que tem como cabeça, pode ser escrito como está o exemplo 2, que seria o embaixo dos nomes dos deuses, onde você vai encontrar uma variável anônima, que é esse tracinho embaixo, que é usada para representar a cauda da lista, uma vez que não há interesse em saber qual é esta cauda. Voltando à segunda condição, que especifica que o elemento x pertence à lista, caso ele pertença à sua cauda. Pode ser escrito como está ali no segundo exemplo, embaixo onde a variável anônima começa com a variável anônima na cabeça e aparece o y na cauda, que mostra a recursão do programa Prolog pertence. Sempre que o programa recursivo é definido, deve-se procurar pelas condições limites. Aí, no predicado do pertence/2 existem duas condições limites. O elemento que se procura, se está na lista ou não está na lista. A primeira condição do pertence/2 é reconhecida pela primeira cláusula, o que terminará a busca se o argumento do pertence/2 unifica com a cabeça do segundo argumento. A segunda condição limite ocorre quando o segundo argumento é a lista vazia. Cada vez que a segunda cláusula pertence/2 é ativada, a lista na qual o elemento deve ser procurado é menor. A cauda da lista é sempre menor do que a lista original. Eventualmente, uma das duas situações seguintes acontecerá, ou a primeira cláusula que será satisfeita, ou o pertence/2 será o segundo argumento como lista vazia. Acontecendo uma das situações, a recorrência termina. No caso, o programa roda. A primeira condição limite é reconhecida por um fato, primeira cláusula. A segunda condição limite não é reconhecida por nenhuma cláusula, consequentemente o pertence/2 irá falhar. Como está o último exemplo, que seria o elemento x e está aqui a lista y, onde tem como cabeça o x, aí tem o anônimo e depois tem o elemento x e na cauda temos o y. Passando aqui os slides. Aqui temos uma definição. Após a definição do programa é possível interrogá-lo. Por exemplo, no primeiro exemplo temos o pertence do elemento A na lista Y, digamos assim. Você pode perceber que na lista Y tem o elemento A. Então, se você fizer colocar no seu programa interrogação barra parênteses, traço pertence e botar para rodar, ele vai te responder yes, porque ele vai aparecer na lista. Então, no segundo exemplo, você vê que ele não aparece. É por isso que ele retorna não. Agora, a grande incógnita que acontece é que quando aparecem esses dois exemplos, quando aparece o pertence e tem o parêntese A, vírgula x, fecha parênteses. Ou o pertence, parêntese x, vírgula y, fecha parênteses. Deve-se observar que cada uma delas tem infinitas respostas, uma vez que existam infinitas listas que validam essas interrogações para o programa pertence. Esse quadro abaixo mostra as possíveis instâncias dos dois argumentos do programa pertence/2. Neles são analisados se esses argumentos devem ou não estar instanciados quando o programa é ativado, a fim de que todas as soluções sejam obtidas de maneira a garantir que seu número seja finito.
Aí quando você pode perceber, isso aqui parece uma tabela verdade, onde você tem duas variáveis e você percebe que no argumento 2, sempre que ele é verdadeiro, o pertence seria verdadeiro, então você poderia instanciá-lo. E obrigado pela atenção. Bom, vamos falar um pouco sobre o controle de retrocesso, ou backtracing. O controle de retrocesso é o corte no Prolog. E o que é o corte? O Prolog tinha um problema que o programa fazia vários e vários processamentos antes do programa final ser finalizado. Então, eles, por meio de vários estudos, vários testes, descobriram o corte. O corte é que você vai possibilitar a retirada de várias situações que não necessariamente poderiam ser processadas. E duas razões são determinantes para o uso do corte. É tornar o programa mais rápido. Com o uso do corte, você deixa seu programa mais rápido porque ele exclui certas situações e deixa o programa mais rápido. Programas ocupam menos espaço na memória. Como ele vai fazer menos processamentos, consequentemente, ele vai ocupar menos espaço na memória. Então vamos a alguns exemplos de corte. Aqui, o uso do corte. Quando você dá uma função ou alguma determinada coisa no Prolog, o Prolog ele reedita para a primeira versão sem o corte. Aí já depois de vários processamentos, ele já modifica o seu projeto e deixa assim como na versão 2, já efetuando o corte, que vocês podem ver que nos dois primeiros Fs já tem a exclamaçãozinha, que é como a gente usa o corte no Prolog. Cortes vermelhos. Corte vermelho é outra situação que ele muda o resultado final do projeto. Como o corte principal ele não muda, e o corte vermelho ele vai mudar o resultado final, se você perceber, ele vai mudar o último, que é o f de 4, o f de x igual a 4. Então basicamente é isso, o corte no Prolog. Ele faz que o programa seja mais eficiente, que ele rode mais rápido, mas sempre é perigoso usar o corte se você não saber bem adaptar ele ao seu programa. Bem, como última apresentação, eu vou apresentar os modos de chamada dentro de um predicate, certo? O símbolo de positivo dentro de um predicate significa que aquela determinada variável deve ser instanciada, como determinado, né? O símbolo de negativo determina que deve ser uma variável livre, certo? E o símbolo de interrogação significa que pode ser ambos. E para que isso serve? Eles são usados nas documentações de chamada para informar o usuário das formas suportadas quando chamado predicate, certo? O símbolo de positivo normalmente é usado em argumentos de entrada, enquanto os de negativo são usados em argumentos de saída. E, como dá para imaginar, os de interrogação são utilizados para ambos os casos, quando necessitamos de argumentos de entrada e argumentos de saída, certo? Esses determinados exemplos podem ser comentados, certo? Como nesse exemplo, no exemplo do predicate is, em que não só colocaram o argumento, como comentaram para que isso serve e tal. E esse argumento aqui, em específico, eu não coloquei como exemplo porque eu queria no exemplo de baixo, né? Não coloquei nos modos em cima. Ele normalmente é usado para valores inteiros, no geral, porque você coloca esse argumento e ele impede de ser alterado o valor. Ou seja, você coloca normalmente numa constante, certo? E como os exemplos aqui acima eram todos de 2 em geral, eu coloquei que
ou alguns predicados aceitam mais do que 2, certo? Esse aqui, por exemplo, do predicate Atom, ele aceita 3 diferentes e os 3 estão comentados. Mas esse comentário aqui não é algo necessário, certo? Com a finalização da apresentação, vamos lá às considerações finais. Bom, as referências que a gente usou para o projeto foi o Programas Prolog para processamento de listas e aplicações, que foi desenvolvida pela Maria Carolina Monardi e pela Maria do Carmo Nicoletti. Isso mesmo. Pela Universidade de São Paulo, as duas fizeram esse resumo de processamento de programas Prolog para processamento de listas. Bom, esse PDF foi de grande ajuda e de grande auxílio para a gente desenvolver o projeto. Com ele a gente achou vários segmentos de como são as estruturas mesmo de listas em Prolog, como a gente consegue fazer algumas determinadas coisas, e bastante completo, e foi de grande ajuda, de grande auxílio para a gente conseguir fazer o nosso projeto final para a cadeira de Lógica para Computação da Universidade Estadual do Ceará. A gente tem, entre outros duas referências que foram usadas pelo Lucas Iveson, que foi mesmo para falar sobre a introdução de como começou o Prolog, como começou essa linguagem. Então, dentre essas informações, isso foi isso. O trabalho foi de grande desenvolvimento pessoal, intelectual dos integrantes, e foi de grande ajuda para entender como funcionam mais as listas em Prolog e seus determinadas características.